Fala pessoas, tudo bom com vocês? Hoje aqui um vídeo para a gente refletir um pouco, conversar, falar sobre a direita, falar sobre o Bolsonaro. Esse pilar que segura a direita, mas muita gente acha que é o contrário, que a direita que segura o Bolsonaro, sendo que no Brasil a direita é quase inexistente. O presidente Jair Bolsonaro é que simplesmente moldou essa direita, que ainda é muito juvenil, é muito inocente, cobra coisas do Jair que são praticamente impossíveis. Eles querem que o Jair entre aí num jogo, né, ou numa luta de boxe armado e acha que não vai ser desclassificado. Como chefe do executivo, tem várias regras, várias coisas para serem feitas e muitas coisas ele não tem o poder de mover, de fazer como o povo ou os conservadores, aquela classe mais intelectual gostaria, que vem criticando ele de formas que eu não concordo, né? Mas eu sou eu e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Para dar aí um corpo nesse vídeo, eu vou ler alguns tweets do Felipe G. Martins que eu achei interessantes, me fez refletir, eu gostaria de refletir junto com vocês. O primeiro é o quê? Esse print do Felipe G. Martins fala: mais do que eleger políticos conservadores, precisamos trabalhar para tornar a agenda conservadora irresistível e inescapável, para que qualquer político, conservador ou não tenha escolha senão a de implementar essa agenda. Precisamos conquistar a sociedade, não o Estado. Da onde veio essa ideia, né? O que será que ele quis dizer? Simples. A direita é muito apressada. Chegamos aí 2 anos de Bolsonaro e eles querem a solução imediata. A esquerda soube jogar o jogo durante anos, décadas. Pacientemente fez um plano, né? Porque como eles não trabalham tanto com a verdade, eles têm que fazer um plano, uma narrativa, algo que molde a sociedade, para a sociedade clamar um PT da vida ou um Lula da vida. Então eles usaram uma teoria das tesouras, fizeram toda uma estratégia, eles demoraram décadas, colocaram pessoas importantes em cargos importantes, posições de controle, e hoje temos uma direita que quer enfrentar tudo isso dando um soco na ponta da faca, que não vai funcionar. Não adianta um chefe de executivo lá, esse Jair Bolsonaro, engessado com muitos problemas, tem que jogar nas regras, porque a esquerda, querem vocês ou não, eles jogaram, né, de certa forma dentro de algumas regras, tá? Eles conseguiram ocupar espaços importantes, ainda mais no STF, e por isso a luta vai ser muito demorada. As pessoas querem que um chefe do executivo, um presidente, solucione tudo isso. E a sociedade não está tão preparada. Existe ainda toda uma questão cultural a ser trabalhada. E esse tweet eu interpretei dessa forma, essa é a minha opinião, que demorará muito mais do que as pessoas imaginam. Tá? Vamos ler outros tweets aqui. Por exemplo, esse tweet aqui, ó. O movimento conservador brasileiro tem se mostrado profundamente inapto. Não podemos cobrar dos outros o que cabe a nós e a nós somente. Deixem de lado o derrotismo e façam cada um a sua parte para criar as condições para a implementação das nossas ideias na política real. Justamente, mais uma vez ele falando, os conservadores, seja esse com planos de mídia, de educação, o que for, eles vêm forçando algo que às vezes falta ainda, né? Que as pessoas entendam, que as pessoas cobrem isso, que tenham um corpo, né? Que as coisas fiquem viáveis. Demora não só na questão da sociedade, mas também na política real. Existe todo um tempo de preparação para que a direita, essa direita conservadora idealizada por muitos, né? Tem gente que tem aí um desejo até de uma monarquia, demora muito. Tem toda uma preparação, tem todo um tempo que a esquerda, ela teve aí toda essa paciência de conseguir conquistar e hoje ela ainda manda no Brasil. E eles querem que Jair Bolsonaro resolva tudo rapidamente, fazendo aí críticas injustas que eu vou falar mais pra frente. Agora o último tweet aqui do Felipe Martins, muito interessante também. Ele diz: ninguém ama mais o Brasil do que o presidente Bolsonaro. Um homem que, mesmo com as limitações que todos temos, seria incapaz de tomar uma decisão prejudicial aos brasileiros sem acreditar estar, na verdade, tomando uma decisão benéfica a eles. Confiem nele e façam a parte de vocês. Confiem no Bolsonaro, uma coisa que eu sempre disse aqui. Confiem no Bolsonaro. Muita gente já brigou com o Bolsonaro por causa de um aras da vida. Se o presidente Bolsonaro tivesse escutado a maioria aí, ele colocaria o Deltan, por exemplo, e hoje estaria em apuros com certeza.
né? Mas não, ele viu que o Deltan não estava tão alinhado. Ele sabia, viu próximo a ele todos os problemas e na hora de escolher, ele sabia que todo o crivo, tudo que ia ter que passar, teria que escolher o Aras e viu, depois de 6 entrevistas, com o Aras que ele era o melhor. Foi muito criticado, hoje se prova que ele estava certo. Pode ser aí, né, que o Aras venha decepcionar, mas até agora eu acho muito bom o resultado, que as coisas vêm andando muito bem, certo? E esses tweets do Felipe Martins eu concordo plenamente, ok? Agora vamos falar um pouco sobre as críticas ao Bolsonaro, tá? Sobre a situação da direita, que muita gente deve estar estranhando aí, alguns influenciadores mudarem muito. Infelizmente, né, o que eu percebo é que na direita, inclusive no Twitter, ou de alguns canais por aí, é que as pessoas não estão ainda conseguindo lidar como a direita funciona. Eles idolatram muito algumas personalidades que às vezes chegaram a menos de um ano, né? O Jair Bolsonaro vem provando aí há décadas o seu trabalho, né, sem corrupção. E às vezes tem pessoas que são empregados do presidente, ministros que eles colocam acima do presidente. Sempre repetir isso aqui. E claro, também influenciadores que eles levam ao pé da letra como se tudo fosse verdade. Tem vários influenciadores chegando e chamando o presidente Bolsonaro de como se fosse um petista. E as pessoas vêm acreditando. O Nando Moura, ele já arrastou várias pessoas para o outro lado. A tendência é, como eu falo, sempre novos grupos tirar aí um pouco, né, da credibilidade do Bolsonaro através de mentiras, tá? Através de exageros. Aí os motivos vocês escolhem, né? Muita gente tem esses motivos para não gostar mais do Bolsonaro. Mas o que eu digo para vocês é que ele é o pilar principal e deve ser defendido. Então desconfie de todos que chegam para você e falam que o presidente está parecendo o PT agora, que ele está fazendo tudo errado e que ele está abandonando pautas conservadoras. Sendo que ele está fazendo o possível e eu vejo uma tremenda covardia nisso tudo. Infelizmente, muita gente está caindo nisso e agora esses que criticam o presidente Bolsonaro, por N motivos, estão começando a perseguir pessoas que estão elogiando demais o Bolsonaro, o que confiam demais. Pessoas que confiam, eles falam que são puxa-sacos, ou como diz o Nando Moura, né, ele fala que eu sou um capacho vlog, sendo que a gente sabe que se eu quero, por exemplo, criticar o Bolsonaro, então eu posso, por exemplo, chegar aqui e postar notícias da Folha, do Estadão, da Veja, do Isto É. Eu posso escolher um monte de lugares para críticas do Bolsonaro, tá? Infelizmente, as pessoas da direita, por N motivos, vêm aí perseguindo pessoas que apoiam 100%. Eu, por exemplo, tive aí muitos problemas. Todo dia, nessas últimas semanas, eu chegava no Twitter, tinha alguma crítica à minha pessoa, tinha alguma thread, que são de 50, 80 ou 100 tweets, me citando, falando que eu sou um traidor, que eu sou fiel demais ao Bolsonaro e por isso eu estou atrapalhando. Todos aqueles que são muito fiéis estão atrapalhando. E não foi apenas uma vez que eu fui comparado com o Joyce Hasselman, sendo que eu não tenho nada relacionado à política, a não ser aqui o meu canalzinho simples de análises superficiais. Por que superficiais? Porque eu analiso muito. Tem muitas informações que eu não digo porque, sinceramente, tenho que confirmar, mas eu tenho uma ideia da situação, tá? E essa perseguição rola ameaça, já mostrei aqui, rola imputação de crime, falaram que tentaram me ligar a pedófilos, tentaram fazer um monte de coisa. Várias situações absurdas, me falaram que eu tinha fake, tudo por quê? Porque eu sou fiel demais ao Bolsonaro. E eu fico pensando, se essas pessoas acham realmente que eu vou me intimidar com isso, que eu vou, por exemplo, deixar de apoiar Bolsonaro, que eu vou ficar com o pé atrás, olha, eu não vou mais apoiar Bolsonaro, que os caras estão falando mal de mim no Twitter. Vocês acham mesmo que eu vou desistir? Só se vocês me mandarem me matar. Ou vocês acham mesmo que vai colar que esse papo de que apoiar o Bolsonaro demais é prejudicá-lo? Eu tenho cara de palhaço? Eu sou imbecil, por acaso? Você acha que vocês vão fazer alguma coisa comigo que vão deixar... Cada vez mais que vocês batem... E é o que eu nem cito nomes aqui. Eu nem preciso citar nomes. Tá? Tem muita gente aí... Eu recebi blocos da direita como nunca antes.
Eu sempre fui isolado, isso mesmo, eu não faço live com ninguém, eu não participo de grupos, me convido para ir, me convidaram para vários lugares, várias coisas que vocês nem imaginam, e eu não vou justamente porque, sinceramente, para quê? Para que eu iria encontrar com alguém para talvez combinar alguma coisa? O que eu quero combinar? Eu não quero combinar nada, não tenho interesses aqui, por mais que as pessoas achem que eu tenho, né? O que eu digo para vocês é o seguinte: infelizmente a direita brasileira vem aí com muitas armadilhas, muitas críticas, que às vezes simplesmente não fazem muito sentido. Quer um exemplo? Uma que está acontecendo agora? Vou deixar um print aqui na tela. Tabata Amaral, do PDT, com o ministro da Educação, certo? O ministro Milton Ribeiro se encontrou aí com Tabata Amaral. E aí o que acontece? Olha só que absurdo. Todos sabemos que Tabata Amaral, do PDT, ela é ligada alemã, é globalista, os conservadores não gostam, e aí eles veem isso e falam, pronto, o Brasil conservador, né, o Brasil conservador Bolsonaro foi embora, não existe mais. Só que aí a imagem fica algo, tá, mas o que ela foi fazer com o Milton Ribeiro? Outra imagem aqui com o Fábio Faria, o que ela vai fazer com o Fábio Faria? Aí tem que ler. Por mais que vocês, conservadores, né, o pessoal crítico ao Bolsonaro, acha que está fazendo uma crítica maravilhosa e que está ajudando o presidente, o ministro ele tem que receber o deputado. Ele vai receber, os ministros vão receber. E aí você tem que ler o que a Tabata Amaral queria. Olha, por exemplo, com o Fábio Faria. Com a pandemia, a conectividade virou uma questão de acesso à educação. Garantir que alunos e professores tenham acesso à internet durante a pandemia e na futura retomada das aulas é fundamental. Estive hoje com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para apresentar nosso projeto de lei que prevê a universalização do acesso à internet e pensar em soluções para avançarmos nessa pauta. Sigo trabalhando incansavelmente para que nenhum aluno fique para trás. Ou seja, Tabata Amaral está trabalhando. Ela é, de certa forma, opositora? Sim. Mas ela está indo lá, está trabalhando, está falando com o ministro. E a gente só espera que os deputados da base do governo também façam o mesmo. Vou ler aqui sobre a visita com o ministro da Educação. 85 professores, diretores, pesquisadores, pais e alunos participaram na sexta-feira passada de uma reunião aberta comigo para falar sobre a volta às aulas. A conversa foi incrível e juntos formulamos muitas sugestões para a futura retomada que hoje entreguei ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, em forma de ofício. Isso é política na prática e fiquei muito orgulhosa do envolvimento de tanta gente na elaboração dessas sugestões. Veja algumas delas: preservação da saúde mental nas escolas, formação de professores de uso de tecnologia, criação de protocolo nacional para retomar das aulas, que levem em consideração, enfim. Ou seja, ela quer a retomada das aulas. Ela está lá apresentando, fazendo aí o seu trabalho, indo à frente. O que o ministro pode fazer? Dizer não, falar não? Mandar ela embora? Ser mal educado? Isso é política, tá? A comunicação vai existir sempre. Existem regras no jogo que devem ser obedecidas. E aí o ministro decide, vê as pautas, vê as ideias. E também um deputado da base do Bolsonaro, mais aí aliado ao conservadorismo, também pode ir lá apresentar aí as suas ideias ao ministro. E aí o ministro que decide. Mas aí o que acontece? Quando pegam essa imagem, falam que o presidente está aí numa empreitada contra o conservadorismo. A política é muito mais complicada do que as pessoas imaginam. A política tem várias camadas, existem várias regras, existem muitas coisas que devem ser feitas. E não é como o pessoal está fazendo, porque a direita brasileira, sendo sincero com vocês aqui, eu tenho a minha forma aqui, tá? Eu não vejo nenhum tipo de utilidade. Aliás, deve ter alguma para dar aí um corpo ao couro, mas não é a solução ideal. Por exemplo, você xingar pessoas da oposição a esmo como se fosse solucionar. Você sim passa de certa forma uma ideia de que essas pessoas estão fazendo algo errado. Mas será que você não sendo um pouco mais polido, incisivo e mostrando as falhas de uma forma mais direta, sem palavrões e gritos e apelidos, será que a gente não conseguiria também o mesmo resultado? Ou até mesmo esperando e jogando o jogo como a esquerda jogou e conseguiu o lugar? A gente precisa recuperar o espaço. E recuperar o espaço vai ser através das mesmas regras, infelizmente. Porque passe de mágica não existe. Eu achei que muita gente saberia disso. Então, tudo bem, você pode aí xingar aí o ministro que você quiser, né? Você tem toda a liberdade aí,
né? Infelizmente eles têm muito poder agora e às vezes podem fazer um inquérito aí ilegal e te perseguir, como podem a qualquer momento aparecer aqui em casa porque eu estou apoiando o Bolsonaro, porque cada vez vai ficar mais difícil apoiar o Bolsonaro, não só pela esquerda, mas por causa da isentosfera, da nova isentosfera, da nandomorização de certas pessoas que já enriqueceram ou tiveram um grande acesso à internet, a projetos e agora não precisam mais do Bolsonaro. Terá muita coisa do tipo ainda. Mas eu digo para vocês aqui, estarei sempre, até 2026 com o Bolsonaro, tá enfrentando muitas coisas aqui no canal, muitas críticas e ataques infundados aqui, né? Teve até a maioria dos ataques meus vem sendo recuperado de vídeos de 2016, de tweets de 2016, né? De coisas que eu falava, por exemplo, eu tenho um vídeo de 2016 que eu falava que o Bolsonaro precisava lapidar o seu discurso. E eu achava que o discurso dele, no meu desespero que ele ganhasse, porque era necessário o Bolsonaro ganhar. Eu tinha um desespero que o Bolsonaro ganhasse, que era a nossa última esperança. Eu queria que ele lapidasse, porque a maioria do povo estava acostumado ainda com o FHC, Aécio da vida. Não que ele fosse igual, mas ele se aproximasse um pouco mais das pessoas de centro e conquistar elas. Para que depois que ganhasse, ele pudesse fazer o que quisesse. É uma estratégia. Em 2016 eu não sabia nem se ele ia concorrer mesmo, mas eu gostaria muito e eu fiz esse apelo. Claro que eu não fui escutado e o Bolsonaro, automaticamente, hoje, ele tem um discurso muito melhor. Tirando uma coisa ou outra, ele faz uma piadinha de histórico de atleta, mas isso acaba por tornar a coisa ainda mais interessante. O que importa é que o discurso dele cada vez melhor, cada vez mais preciso e ele vem fazendo um trabalho muito bom. Eu espero que a direita acorde para a vida, pare de comparar Bolsonaro com o PT e que tenham paciência. Eu sei que vem me perseguindo como se eu fosse alguém que fosse mudar a situação toda. Eu não vou. Né? Como eu não tenho nenhum tipo de projeto no plano de poder de ninguém, eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu não vou ser calado tão fácil. Não é só se me mandar me matar. As ameaças eu já mostrei. Mas não tenho medo de ameaça. Eu ainda acho a esquerda muito mais perigosa. E ela sim é o grande problema para vocês. As pessoas que querem enfrentar o Bolsonaro vão ter dois problemas muito grandes. Primeiro, o Bolsonaro, que está muito forte. E segundo, se conseguir derrubar o Bolsonaro, vocês não terão nenhum tipo de brio, de força para enfrentar a esquerda. Vocês serão derrubados facilmente. Porque o carisma e o apelo do Bolsonaro é algo único que não se repetirá tão fácil. Eu acho que foi uma grande sorte que o Brasil teve ter Bolsonaro no poder. E vamos aproveitar essa chance. Vamos aproveitar, como disse o Felipe Martins, vamos trabalhar. Vamos aí mudar culturalmente o país, que aí a gente consegue um resultado ideal. Tá certo? Não fiquem bravos comigo, que eu já falei, não adianta me atacar. Que eu não tenho nenhum tipo de interferência nisso aí. Tá? Eu sou só mais uma voz, ainda um canal que tem 20 mil visitas, 30 mil visitas. Não era para ser tão importante assim, certo? Mas infelizmente vocês estão muito temerosos. Vocês que querem derrubar o Bolsonaro estão muito temerosos. Estão muito inseguros do plano de vocês. Eu digo que esperem. Bolsonaro ainda vai fazer muita coisa boa. Cada dia lá no poder é uma vitória para o brasileiro. Certo? Vou deixar um vídeo aí no final do Bolsonaro, muito divertido. Tá? Já ia esquecendo. Para vocês assistirem e verem o que é que faz o Bolsonaro tão diferente. Vocês nunca vão ver um presidente assim. Tá? Não é tão fácil encontrar um cara assim. Então, vamos parar com essa guerra completamente descabida na direita. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Um vídeo um pouco longo, mas eu gosto de conversar. Os vídeos exclusivos são de 40 minutos. Eu não venho... Faz 2 semanas que eu não faço, mas eu preciso conversar com vocês aí nesses dias sobre tudo que vem acontecendo na direita, que é muito desesperador. Porque eu achava que a direita já tinha entendido que o pilar principal é o Bolsonaro. E as pessoas estão batendo nesse pilar, não imaginando o que cairá nas nossas cabeças. Certo? A gente se fala, muito obrigado e até mais.